muito colaboram conosco, nos protegendo, nos instruindo, nos orientando quais os caminhos a seguir. E nesse instante nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade que se oferece mais uma vez de irmos ao encontro, ao seu ensinamento, dando toda essa abertura para que nós possamos nos conscientizar dos caminhos que devemos tomar, os caminhos que Ele tanto nos ilumina, que tanto nos orienta, e dessa forma nós possamos assim trabalhar pelo nosso crescimento espiritual, apoiado nas suas lições, nos seus exemplos, que estarão sempre aí conosco pela eternidade. Que Jesus nos abençoe. Você, à vontade. Boa noite a todos. Quando eu escolhi esse tema, eu me baseei numa passagem do Evangelho em que Jesus estava com os seus discípulos e um deles chega e fala: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí te procurando. E a resposta de Jesus foi: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa é uma passagem polêmica, porque aquelas pessoas que queriam diminuir Jesus, ou diminuir a tarefa dele, querendo sempre persegui-lo, usaram isso muitas vezes para falar que ele estava desmerecendo a própria família. Ou as pessoas ignorantes mesmo, que não tinham compreensão, sem compreender aquilo, se assustaram e falaram isso. Mas é um absurdo qualquer ideia desse tipo que possamos ter, quem conhece as lições de Jesus. Qualquer coisa que você souber daquilo que Jesus fez, é impossível você ter uma ideia desse tipo. Uma pessoa que pregou o amor da forma como Jesus pregou, como que pode achar que Jesus pode desmerecer a própria família? Então, ele dividiu a história. Jesus dividiu a história, dividiu o tempo em antes e depois. Tamanho a diferença que fez em todo mundo as lições que Jesus passou para nós. Então, Jesus, ele ensinou, ele virou do avesso o mundo e todas as suas crenças. Por exemplo, acreditava-se que o orgulho era a maior qualidade do homem. E Jesus veio e ensinou que era a humildade. E convenceu. Todos nós hoje sabemos que o orgulho é alguma coisa que atravanca o nosso caminhar, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser melhor. Jesus nos disse claramente: o reino do meu Pai é para aquele que mais serve. E naquela época acreditava-se que o trabalho era uma desonra. Só trabalhava aquela pessoa que não tinha nenhum poder, que não tinha a menor condição de se sustentar, de ter uma vida. Porque os ricos não trabalhavam, porque era desonroso trabalhar. E Jesus ensinou que o trabalho era uma honra, tanto que Jesus trabalhou com José, com o pai dele, e ele não tinha a menor necessidade, um espírito do nível de Jesus, ele não tinha necessidade, ele tinha pouco tempo, ele tinha que passar uma mensagem enorme, uma mensagem grande, que é importante, que é da lei universal, que foi aquilo que ele veio fazer, e no entanto ele deu vários exemplos. Por isso que as mensagens de Jesus foram tão potentes, marcaram tanto, porque ele viveu aquilo que ele ensinou. Porque só um espírito que tinha a condição de Jesus, que sabia fazer, certo?
para convencer o mundo e a humanidade a fazer certo. Então Jesus amou. Por isso que ele ensinou bem o amor, porque ele ensinou amando. Jesus trabalhou, por isso que ele ensinou bem trabalhar, porque ele ensinou trabalhando. Então, a importância da missão de Jesus, ela é superior a todas as missões, exatamente porque ele é um Espírito perfeito que veio trazer com toda a perfeição os ensinamentos do Pai. Mas o que Jesus quis dizer foi uma dificuldade para a maioria das pessoas. Por isso que houve toda essa discussão acerca desse ensinamento de Jesus, porque as pessoas não estavam conseguindo compreender que Jesus usava todas as situações para ensinar. Jesus aproveitava aquilo que acontecia naquele momento para ensinar as lições dele. Então, a todo momento ele estava falando, ensinando e aproveitando as situações para isso. Então, como que a gente entende essa passagem? Vamos lembrar daquela lição de Jesus, naquilo que o Evangelho chama da mulher que traía o marido e foi levada para ser apedrejada, como era costume da época. Né? Então, naquele momento, Jesus estava ali escrevendo na areia e trouxeram a mulher para apedrejar e Jesus continuou do mesmo jeito e todo mundo esperando que ele tivesse uma reação e foi perguntar para ele, né, se era certo fazer aquilo, esperando que ele dissesse que sim. Né? Era hábito, todo mundo acreditava que era o certo. E aí Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca errou. E naquele momento ele desmontou todas as pessoas, além dele passar esse ensinamento. Vamos olhar para nós mesmos, quantos erros estamos cometendo? Será que merecemos ser apedrejados? Vamos olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas dificuldades, ao invés de ficar olhando para a dificuldade do outro. Então, essa lição de Jesus fez com que todo mundo levasse um susto, porque naquele momento acho que cada um conseguiu enxergar a si mesmo dentro daquela situação e pensou, nossa, como? Eu não posso atirar a primeira pedra. Então, quem não atirou a primeira pedra não teve a segunda, e assim, consequentemente, quando a mulher foi falar com ele e ele disse, ninguém te julgou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. E vá e não peques mais. Então, Jesus sempre ensinava que era para que a gente considerasse as lições para aprender mais um pouco. Então, esse era o trabalho de Jesus constantemente. Assim como naquela passagem das crianças em que as mães, nós mães e pais sabemos muito bem disso, que quando elas sabiam que Jesus estava por perto, que elas queriam colocar os filhos no colo de Jesus, acreditando que a própria presença de Jesus salvaria os filhos, que é interessante que os pais fazem isso, né? Não, se não me salvar não tem problema, mas salve o meu filho, né? Que era aquela atitude. E os apóstolos querendo proteger Jesus de muita gente que o rodeava, afastando as crianças. Quando Jesus viu aquilo, ele disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Essa lição tem que ser bem entendida. Além da lição de falar que o reino do céu era para aqueles que têm pureza, que têm amor no coração, como a criança, essa lição ela foi compreendida que as crianças eram puras, que a criança era inocente. E nós sabemos que não, que Jesus não disse que o reino do céu era para as crianças. Jesus disse que o reino do céu era para aqueles que se assemelhavam às crianças. Porque nesse período, o ser humano, Jesus sabia que aquelas crianças eram espíritos adultos, que estavam recebendo uma nova oportunidade
de recomeçar numa nova encarnação. Então ele jamais diria que o reino do céu era para aqueles espíritos que estavam ali naqueles corpos infantis. Então ele disse que o reino dos céus era para aqueles que se lhe assemelhavam, né? E dando a lição de que era isso que nós temos que fazer mesmo. Aprender a pureza, o amor, a inocência. Porque Jesus estava nos vendo nesses milênios para frente. Lembrando que ele veio trazer essa lição para preparar esse momento que nós estamos vivendo agora. Né? Quando Jesus disse que aquele que fosse brando herdaria a terra. E a criança é branda, ela é doce. Né? Então, e é essa conquista que o ser humano tem que fazer. Então, quando Jesus disse, nessa passagem, ele estava ensinando essa lição, para que compreendêssemos que quando nós nos assemelhássemos às crianças, com certeza nós conseguiríamos seguir o caminho para o bem e para aquilo que é a nossa conquista, que é o nosso desejo, a nossa felicidade. Outro exemplo é essa passagem, quando alguns fariseus, tentando comprometer Jesus, e que eles sabiam, eles tinham uma raiva, uma revolta muito grande contra os impostos, que eram abusivos, né? Nada parecido com hoje, né? Você vê como o mundo passa e nós continuamos vivendo as mesmas experiências, repetindo os mesmos erros depois de tanto tempo. Mas eles tinham uma revolta muito grande, mas ao mesmo tempo eles queriam comprometer Jesus diante da lei, porque falar contra os impostos, contra César, era um crime. E aí eles, maliciosamente, perguntaram para Jesus: é justo que paguemos esses impostos tão exorbitantes? E Jesus, vendo neles a maldade, porque Jesus via com transparência todos os corações, porque conhecia, né? Ele disse: mostre-me esta moeda. Claro que tinha outro nome, estamos falando dos nomes atuais, né? E eles mostraram, ele falou: de quem é essa imagem? Ele: de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquele momento Jesus ensinou que nós estávamos vivendo num mundo material. Nós estamos sujeitos às leis materiais e temos que respeitá-las. Assim como temos que respeitar o outro, dentro da sua condição, da sua vivência, e nada de querer errar, não fazendo aquilo que era o certo fazer dentro da sociedade em que se vive. Mas lembrando que a Deus devemos aquilo que é o nosso caminhar, os respeitos às leis espirituais, tudo aquilo que é necessário para que possamos caminhar. Porque é uma dificuldade muito grande que nós, seres humanos encarnados, temos nesse balancear entre o mundo espiritual e o mundo material. Muitas vezes nós negamos totalmente a matéria para nos entregarmos ao espírito, a parte espiritual, outras vezes nos negamos totalmente ao espírito para nos entregar totalmente à matéria. E nós não podemos, nós vivemos no mundo material e temos que viver como pessoas encarnadas dentro do mundo material. O que nós não podemos é dar mais importância para a matéria do que para o espírito. Porque a matéria é passageira e o espírito, nós estamos caminhando para a conquista daquilo que é aquilo que devemos ser mesmo, espíritos perfeitos e felizes. Então, considerar que essa matéria é um aprendizado, é uma escola. Agora, devemos negar isso, renegar isso? Claro que não. Vivemos no mundo material e temos que viver da forma adequada dentro desse mundo material. Então, essa é a lição que Jesus ensinou. E assim, o Evangelho é cheio de lições. Cheio de lições em que Jesus, ele aproveitava as situações para passar uma determinada lição naquele momento,
Por quê, gente? A gente sempre fala, quem lida com criança, principalmente, quando a criança faz uma pergunta, é o melhor momento para ensinar, não é? Porque a criança quer aprender, ela está curiosa. E nós não somos nada mais do que crianças espirituais. Então Jesus fazia isso, aproveitava o ensejo do momento para passar para nós uma lição. E nesse caso, essa lição a qual eu me referi quando Jesus falou quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele estava querendo ensinar que a nossa família é a humanidade. Falando da família espiritual, que todos somos, né? Irmãos, filhos do mesmo pai, ele tentou passar isso para nós, né? Então ele se referia a essa família espiritual. Gente, se nós hoje, há 2000 anos passados, tentando entender o Evangelho de Jesus, as palavras dele, aquilo que ele tentou para nós, ensinar para nós, é difícil para nós hoje compreendermos esse amor universal, esse amor ter o mesmo amor por toda a humanidade? Imagine naquela época, em que os homens eram muito mais duros, mais difíceis, tinham uma dificuldade muito grande, o mundo era muito mais violento, né? E estava chegando naquele momento as lições de Jesus. Porque hoje, nós, com toda a nossa dificuldade, mas imagina quantas encarnações nós já tivemos e tivemos contato com essas lições. E agora, devagarinho, nós já estamos compreendendo que esse é o caminho. Não sei nem se nós estamos seguindo o caminho, nós já entendemos que existe um caminho, que Jesus foi claro, né? Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Então nós já entendemos isso. Agora, se nós estamos seguindo esse caminho, é que ainda é mais complicado ainda. Agora imagine naquela época que isso era uma novidade. Era uma coisa nova, absolutamente nova. Todo mundo, ninguém estava entendendo muito bem o que Jesus dizia, mesmo porque não tinha nem parâmetro para Jesus explicar. Aquelas são lições fantásticas que nós estamos aí estudando há 2000 anos e ainda nem conseguimos compreender. Então, naquela época era mesmo difícil. Mas Jesus sabia disso. Porque ele sabia que essa lição não era para aquele povo, naquele momento, naquele pequeno pedaço. Jesus sabia que a lição que ele estava passando, que são leis universais, leis do Pai, tudo que ele trouxe para nós é isso, que era para a humanidade toda e que ficaria para sempre. Estamos há 2000 anos estudando, sabemos das verdades, que aquilo que Jesus ensinou é a verdade, e que nós estamos caminhando, que daqui a 2000 anos, a gente vai estar, tanto no plano espiritual como encarnados, estudando essas lições e tentando colocá-las em prática. Porque saber na teoria é uma coisa, colocar em prática é outra, completamente diferente, e nós sabemos disso. Quantas coisas nós sabemos que é real, que é verdade, que é bom, que deve ser feito, e que não conseguimos. Né? E aí Jesus precisava, claro que era difícil para o povo entender, como está difícil para nós até hoje. Mas Jesus precisava deixar essa lição, porque não era assim, eu vou voltar para lá e daqui a pouco eu venho falar mais um pouco. Ele falou mesmo que ele ia nos mandar um Consolador, né? Que ia esclarecer muito mais como nós temos hoje. Mas ele precisava deixar o máximo de lição que pudesse, que por mais difícil que fosse as pessoas compreenderem o significado dessa lei universal, ele precisava deixar. Por quê? Porque eles compreendiam o que era amar a própria família. Muitos já compreendiam, já tinham um núcleo familiar, como temos hoje. Né? Nós compreendemos isso, nós amamos a nossa família, cuidamos da nossa família. Então, muitas vezes, nós nem vamos num asilo olhar fazer uma visita com uma pessoa mais velha, que muitas vezes a gente acha que até está precisando, mas nós cuidamos dos nossos velhos em casa, que eles estão precisando. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós corremos para o hospital quando alguém fica doente, mas nós ainda não conseguimos fazer isso
pelo outro, não do jeito que Jesus ensinou. Agora, também é muito complicado falar para nós que tem que ser assim e nós ainda não conseguimos, porque nós aprendemos esse tempo todo que nós temos que cuidar da nossa família. Cuidar da nossa família é uma pessoa que cuida da família é uma pessoa boa. Não é assim que nós compreendemos? E não está errado. Nós temos mesmo, porque é dentro da nossa família que nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a compreender, nós aprendemos a perdoar o nosso inimigo, porque muitas vezes aquela pessoa que está ali dentro da nossa família é uma pessoa com quem nós tivemos problema no passado. E que hoje, por mais difícil que seja, nós estamos tentando contornar. Está ali dentro da nossa casa, é família, nós temos que fazer isso mesmo, temos que contornar, e aí nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo a amar, a compreender e a aumentar a nossa família, porque a cada encarnação nós adicionamos mais pessoas no nosso círculo familiar, né? Mas não podemos esquecer essa lição de Jesus. A humanidade é a nossa família e nós vamos ter que aprender. Só que o que será que significa amar a humanidade? O que será que significa para nós? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava fazendo esse trabalho e pensando assim, se eu pedir para qualquer pessoa falar o que é amar a própria família, qualquer pessoa é capaz de me explicar. Mesmo que seja uma pessoa bem desligada da família, ela é capaz de falar. Mas e amar a humanidade? O que significa significa isso para nós, né? Então, essa resposta é uma coisa muito pessoal. Cada um de nós já conquistou uma determinada capacidade de amar o próximo. Então, não dá para eu responder para outra pessoa, nem outra pessoa responder para mim. Isso é uma coisa que nós vamos ter que buscar dentro de nós mesmos. O que é que eu já consegui conquistar? Eu tenho oportunidades inúmeras de fazer o bem todos os dias. Todos os dias eu tenho. Que não seja um prato de comida, um copo d'água, mas uma prece, uma compreensão do outro. Às vezes nós vemos uma pessoa fazendo uma coisa tão errada na rua e a primeira coisa que nós fazemos é julgar, né? Como lá a mulher adúltera, né? Primeira coisa que nós fazemos. Só que o conselho de Jesus foi o quê? Olhe para você mesmo. Então, porque ter essa compreensão é uma forma de amar. Porque, por exemplo, os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos e eles erram. E nós conseguimos contornar o erro que os nossos filhos cometem dentro do nosso amor. Mas é um gênio difícil mesmo. Mas ela fez isso, mas ela tem isso de bom. O que nós não fazemos com o outro. Então, tentar amar o outro e compreender aquele que está fora da nossa família é uma forma de amar, não é? Então, nós temos que procurar encontrar dentro de nós essa capacidade. O que é que nós já desenvolvemos? É claro, dentro das lições de Jesus, porque são elas que nos auxiliam. Porque se deixar por nossa conta, muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente vai escorregar naquele julgamento que a gente está acostumado a fazer. Mas por isso que nós estudamos o Evangelho. Todos os dias. O Evangelho deve fazer parte da nossa cabeceira. Uma liçãozinha por dia, uma leitura. Nos auxilia muito. Porque às vezes quando nós de manhã abrimos o Evangelho e tem uma pequena lição, aí mais tarde a gente recorda essa lição numa pequena vivência que nós temos. Ou no trânsito, ou numa loja, ou num lugar que nós estamos caminhando. Então o Evangelho é para ser olhado todos os dias, para que nos auxilie. E aí eu lembrei, para dar um exemplo do que é amar a humanidade, que tem muitas pessoas que já conseguiram, é claro, nós temos exemplos maravilhosos, né? Vamos lembrar da Madre Teresa de Calcutá.
Quem conheceu um pouquinho da história daquela mulher sabe que ela abandonou uma escola de menina rica, onde ela dava todo o amor, mas que ela vivia confortavelmente, envolvendo aquelas criaturas, e foi para a rua para amar aqueles que estavam abandonados. No meio da sujeira, no meio da dor, no meio da doença, sem ter medo de nada, recolhendo tudo aquilo. Então, uma pessoa com a capacidade de amar que ela tem. Mas eu vou falar de pessoas assim, que na realidade eu conheci. Eu sou de Uberaba. E até teve um livro que foi mencionado, do Dr. Inácio, que foi mencionado, o Padre Sebastião, não sei se vocês chegaram a ver. Foi da minha época que eu morava lá e eu me lembro de uma prima minha falar assim, eu fui lá no Padre Sebastião tomar um passe. E aí eu falei, como? O Padre Sebastião, ele dá passe. Ele é o padre espírita. E eu me lembro que quando eu vi alguém mencionou isso no livro do Dr. Inácio, eu não cheguei a ler, mas a pessoa me mostrou aquele pedacinho. Eu lembrei da minha prima falando isso, e muitas pessoas falavam mesmo. E um amigo meu, que conhecia o Padre Sebastião, me contou que quando o Padre Sebastião saía de manhã, ele morava num quartinho, gente, pequenininho, lá no coisa da religião dele, lá na capela, e ele saía de manhã e ia lá naquelas comunidades bem distantes, pobrezinhas, para falar, levar consolo, levar palavra, e era de um amor fora do comum. E a cama dele era muito simplesinha, e o lençol dele estava todo rasgado, a roupinha dele muito simples, toda remendada, e ele, quando voltava, as pessoas naquele amor muito grande, davam as coisas para ele. Falava, Padre Sebastião, isso é para o senhor precisa disso. O senhor entendeu? Não, pode deixar, meu filho, estou levando. Quando ele chegava lá no quartinho dele, ele já não tinha mais aquilo. E sempre que alguém perguntava, ele falava, mas é que tinha uma pessoa que estava precisando muito. Então, ele nunca via necessidade nele, ele via sempre no outro. Isso é amar a humildade. Então, por isso que eu lembrei dessa história, que a capacidade de amar tanto que só vê a necessidade do outro, não vê a própria necessidade. Mas essa pessoa, o Padre Sebastião está muito acima de nós, né? Então eu vou contar uma outra história, um pouquinho acima de nós, mas que eu acho que está um pouquinho mais perto. Essa história quem me contou foi meu marido, um amigo dele contou para ele, e desde que ele contou eu fiquei muito encantado com essa história e eu sempre menciono quando eu tenho oportunidade. Ela era uma senhora muito rica e ela estava numa sala de espera de um consultório dentário e a secretária estava conversando com ela enquanto esperava o dentista atender. E aí a moça virou e falou, a senhora falou para a menina, você estuda? Ela falou, eu estudava até agora, eu terminei o 3º colegial. Você vai fazer faculdade? Ela falou, eu não tenho condição, para uma faculdade federal, pública, eu não consigo passar, porque eu estudei em escola pública, mas uma escola particular, uma faculdade particular, eu não tenho condição de pagar. Ela falou, e se você, a senhora falando para ela, se você pudesse pagar, o que você faria? Eu faria odontologia, porque eu estou trabalhando com meu patrão há muito tempo, eu vejo ele trabalhando e eu fiquei encantada com o trabalho. Ele falou, e se você pudesse, você faria? Se eu pudesse, eu faria. Ela falou, então presta vestibular e veja se você passa. Tem uma faculdade? Tem uma faculdade, coisa e tal, papai. Então presta o vestibular. Para quê? Eu não vou poder pagar? Ela falou, não, presta e me conta, porque eu gostaria de saber. Ela prestou, passou e ligou para a mulher, olha, eu passei. Ela falou, então, olha, leve os meus dados para a faculdade. Meu nome é tal, endereço tal, papapá, e aí fala para eles entrarem em contato comigo e faça a sua matrícula. Ela fez 5 anos, 4 anos, não sei, de faculdade, 5 anos. Ela nunca recebeu uma cobrança. A mulher pagou toda a faculdade dela. Quando chegou no último ano, que ela estava formando, ela teve festa, né?
ela ligou para ela para falar para ela que ela ia dar um convite para ela participar da festa. Ela falou, não, minha filha, essa festa é sua com seus familiares, porque isso é uma conquista sua. Eu só paguei a faculdade. Então, e aí ela terminou, depois ela foi... Hoje ela é uma profissional, ela é sócia do antigo patrão dela. E aí, quando a senhora voltou lá, ela foi agradecer. Ela falou, eu queria muito agradecer. Ela disse, não, quem agradece sou eu. Porque para muitos eu fiz e poucos valorizaram. Você valorizou o que eu te dei. E então, é uma história emocionante, maravilhosa, né? Deixa eu passar aqui tem outro slide que é referente a isso. E eu acho que aqui a gente tira duas lições dessa história. Uma, capacidade de dar. Ah, mas as pessoas falam, mas ela era muito rica. E tem gente muito rico que não está nem preocupado com dar alguma coisa para o outro. E ela fica se oferecendo, como diz ela, eu paguei para outros. Aí entra a segunda lição. Ela não desistiu. Ela fez isso com outras pessoas não valorizaram e ela não desistiu. Ela continuou fazendo. Isto é amar a humanidade. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente vê, né? Como que é amar a humanidade? Eu acho que isso ilustra bem amar a humanidade. Mas vamos falar de nós, porque a lição é para nós é que estamos aqui. O que eu consigo fazer? Essa é uma pergunta que eu devo fazer para mim, né? Não posso pagar uma faculdade para alguém, mas o que eu posso fazer dentro daquilo? Porque essa senhora, ela deve ter perguntado para si mesma, né? O que eu posso fazer com todos os recursos que eu tenho? Então, isso eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. O que eu posso fazer? Né? Então, aqui eu achei interessante essa imagem, eu acho que isso aqui é até para estímulo de trabalho, uma coisa assim, mas eu gostei de aproveitar ela pensando que degrau que eu atingi hoje, o que eu consegui. Porque muitas vezes nós, um dia não conseguimos, mas outros sim. Então é uma coisa que estamos sempre tendo que questionar para nós mesmos, e tentando testar qual que é a nossa capacidade. Será que eu consegui hoje dar um copo d'água? Às vezes uma pessoa me pediu e eu nem isso quis dar, não, agora não dá, eu estou ocupada. Agora eu não posso. Eu me lembro de um caso que eu vi uma vez, uma pessoa passou na porta de uma casa e pediu uma panela. Aí a pessoa falou, não, panela eu não tenho, mas eu posso te dar comida. Ele falou, não, eu tenho a comida, mas eu não tenho a panela. Será que a senhora não podia dar uma panela? E ela não deu. E ela tinha um monte de panela. Dar para a pessoa aquilo que ela não precisa é piada, né, gente? Ela não precisa da comida, não precisa da panela. Então, isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar em dar, em verificar como que nós estamos fazendo. Né? Porque... será que eu sou capaz de, por exemplo, defender uma pessoa injustiçada? Será que eu sou capaz de enxergar uma injustiça e apoiar alguém que está sofrendo, precisando de apoio? Será que eu lembro, nas minhas preces, das pessoas que eu sei que estão sofrendo? Será que eu consigo contribuir com o grupo de pessoas que fazem prece pela paz do mundo? Ou será que eu engrosso a fileira dos revoltados? Porque vivemos momentos difíceis e muitas vezes ficamos mesmo. Mas temos que lembrar para nós mesmos que muitos revoltados já existem por aí. Mas que eu sei que existem lições de Jesus sobre a paz, sobre a esperança, sobre a fé. Então, será que eu estou engrossando essas fileiras? Então, essa é uma pergunta que só eu posso responder para mim. Porque o que eu quis trazer para nós hoje é exatamente isso.
olhar para o Evangelho e achar lindo, como nós lemos e vemos as lições, que elas são maravilhosas, né? Mas se eu não fizer alguma coisa, ela fica vazia. As palavras e as lições do Evangelho ficam vazias, são palavras vazias, né? Então é necessário que eu veja onde que está a minha capacidade de dar um passo a mais, fazer uma coisa a mais. Essa minha colocação não tem o objetivo de nem exaltar o nosso orgulho, de pensar, não, eu sou capaz, que eu faço isso, eu faço aquilo. Ou de diminuir quem somos, pensando, nossa, eu não estou fazendo nada. A minha intenção com esse trabalho é olhar para que, mexer com o nosso interior, para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Porque o que nós conquistamos até hoje, em relação às lições que Jesus ensinou, e o que é que eu realmente estou fazendo. E se eu estou fazendo, que passo eu posso dar a mais? Porque só ficar olhando e achando bonito, gente, nós vamos continuar como há milhares de anos estamos. Encarnando, desencarnando, encarnando de novo e não saindo do mesmo lugar. Para que nós possamos aprender a amar a humanidade, é necessário que a gente tenha boa vontade, entendimento e façamos um esforço para que a gente possa caminhar, porque é o nosso destino, a evolução, a perfeição e a felicidade, graças a Deus. Um dia todos seremos felizes. Muito obrigada, gente. Será que nós estamos prontos? Obrigada.